Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, viemos neste lindo cenário falar com vocês a respeito do capítulo 21 do nosso quarto livro Estudando a Umbanda. Hoje vamos falar sobre o trono da geração. Mas antes de nós iniciarmos o nosso encontro, gostaria de deixar bem claro, meus irmãos, que esta é a opinião dos dirigentes da Casa de Oração Pai Oxalá. Caso o seu Pai no Santo não concorde com a nossa opinião, sim, ele está correto. Afinal de contas, é ele que protege, é ele que toma conta, é ele que desenvolve o seu Ori. Vamos lá. Trono da geração, Mãe Iemanjá. Iemanjá é o trono feminino da geração. O seu campo de atuação é no amparo maternal, entre outros campos de atuação. O polo masculino do trono da geração é o orixá Omulu. O trono essencial da geração, assentado na coroa divina, projeta-se e faz surgir na Umbanda a linha da geração. O polo magnético está assentado no orixá natural, Iemanjá, em cujo polo magnético negativo está assentado Pai Omulu. O trono da geração, regido por Mãe Iemanjá e Pai Omulu, sendo assim, Iemanjá, Mãe das águas salgadas, orixá do mar, e o orixá da, da maternidade, orixá da proteção da fertilidade. É ela, nossa mãe Iemanjá, a senhora da geração material, que gera, que sustenta a vida nos planos físicos e emocionais. Protege as gestantes, as mães, protege os filhos, protege os pescadores, rege planetário da geração magnética, a capacidade de gerar e nutrir a vida material, a vida afetiva, o ato de se relacionar e de se harmonizar com os outros e de se emocionar, de se sensibilizar. Em contrapartida, nós temos Pai Omulu. Pai Omulu é o pai do mistério, é o orixá do sol, é o orixá do fogo sagrado. Pai Omulu, ele é o orixá do culto e do oculto, do desconhecido. O senhor da geração espiritual, que revela e desperta as potencialidades e os poderes dos seres humanos. Protege os iniciados, os magos, os curadores, os sábios, rege o plano cósmico da geração, aquela geração expandida, a capacidade
de se conectar com Olorum. É com o seu poder que ele nos traz esta potencialidade de nós nos conectarmos com o Pai Olorum e com o nosso próprio eu, o nosso eu superior, a nossa capacidade de explorar e dominar as forças ocultas vem de Pai Omulu, que nos traz a capacidade de o tempo todo estarmos a nos transformar, estar a capacidade de nos reinventar. Não existe o certo estagnado, existe o certo que se modifica, que se reinventa. Afinal de contas, olhe só esse mar. O mar sempre é mar, mas o tempo todo ele está em modificação. O tempo todo ele está se moldando. Ele se molda de acordo com as intempéries, com a temperatura, com a maré, com os ventos. Se o mar, tão poderoso, muito maior que a nossa Terra, tem esta capacidade de se transformar, de se reinventar, de se modificar, quiçá nós, seres ainda em estágio muito inicial de evolução. Assim como a Umbanda também, ela se reinventa a cada dia, ela se transforma a cada dia. A Umbanda, cultuada pelos meus pais, passou por uma transformação, passou por uma reinventação, uma repaginada, ela se evoluiu. Afinal de contas, na época de papai, não havia sequer documentos, livros, para que se pudesse fazer um estudo mais afoito, um estudo mais contundente. E hoje nós temos aí grandes escritores, temos grandes pais nos santos e, acima de tudo, nós temos o esclarecimento das divindades, dos orixás, das nossas entidades que trazem esta informação acolhida e recebida através da sua força de linha de orixá, que recebeu de Olorum. Então, todos nós estamos em processo de aprimoramento, de reinventar. E olha, meus irmãos, vos digo uma coisa: assim como houve esta mudança desde a época do meu tata, também haverá a mudança de meus filhos para a época de hoje e dos filhos dele. E assim sucessivamente, afinal de contas, fazemos parte de um ciclo evolucional. E Pai, Omulu, é Ele que nos traz esta força transformadora, essa força de nos reinventar. Iemanjá, água, mãe da vida, a água que vivifica, enquanto Pai Omulu é terra, a que molda, a que nos traz um modelo do ser vivente. Iemanjá rege sobre a geração e simboliza a maternidade,
o amparo materno. Iemanjá não possui nenhum aspecto negativo. Iemanjá pertence, junto a Paiomolu, do 7º trono divino da Umbanda. Uma curiosidade: Mãe Iemanjá passou a ser conhecida e cultuada como Mãe das Águas do Mar aqui no Brasil. Sabiam disso? Olha que interessante. Mãe Iemanjá passa a ser cultuada aqui no Brasil como a Mãe do Mar, a Mãe das Águas. Mãe Iemanjá foi concebida como a Mãe das Águas e seu processo iniciatório de devoção e conexão acontecia à beira dos rios. E assim até hoje, lá nos povos nigerianos, o berço de Iemanjá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo que bonito esse mar? A imagem de Iemanjá que temos hoje, ela foi criada na década de 50 por uma senhora chamada Dala Paz Leme, que visualizou a imagem de Iemanjá acima do mar. Ela descreveu para um artista que fez este famoso quadro. Esse tradicional quadro, essa tradicional imagem que nós temos de Iemanjá até hoje. Nos mistérios de Mãe Iemanjá, temos que destacar que não há uma limitação no tocante só ao mar. Iemanjá é tida por nós como a energia do mar. Ela é a divindade de Deus que atua nos mistérios maternais da criação e nos mistérios também da criação do universo. Afinal de contas, água é a maior parte deste planeta que chamamos de Terra. Apenas 1/3 é terra, 2/3 água. Então somos muito mais água do que terra. Água é muito mais volumosa do que a Terra, neste planeta que chamamos de planeta Terra. Iemanjá vem nos amparar a vida e a geração. Onde sou convidado, trago um monte de lixo e deixo aqui. De acordo com o tempo, nós vamos aprendendo. A Umbanda é uma religião magística, é uma religião que traz muitos objetos, acessórios, mas nenhuma entidade, nenhum orixá necessita disso. Você quer presentear Mãe Iemanjá? Faça o seguinte, então. Não falamos até agora que Mãe Iemanjá é a mãe geradora? É a mãe que ampara as crianças assim que nascem? Então, venha para o mar, sim. Venha. Ofereça a sua prece, a sua energia. Agora, aquele valor que você supostamente iria gastar com barcos,
velas, flores, com perfumes, transforme em caixas de leite. Pegue os mesmos valores, transforme em caixinhas de leite. Compre caixinhas de leite. Vá até um abrigo, vá até um asilo e ofereça. Mas pode oferecer em nome de Iemanjá? Estou oferecendo, esta aqui é a minha oferta. Estou oferecendo a vocês aqui do asilo, do abrigo, este leite como homenagem à minha mãe Iemanjá. Em sã consciência, pare e pense. Você acha que um orixá, você acha que uma entidade ficaria feliz com você se você trouxesse para ela um barquinho de isopor? Ou se você ajudasse a sustentar um irmão que necessita? Isto é uma pergunta que você deve responder, uma vez que Umbanda é caridade, amor, humildade. Então fica aí a dica, fica a dica. Não sou o dono do conhecimento, quiçá se fosse. Ainda, como disse para vocês, estou aprendendo, estou em processo de evolução como todos nós. E mais uma vez reafirmo, se o seu Pai no Santo é contra esse princípio, faça o que ele manda, faça o que ele determina. Porém, em nossa casa, na casa de oração Pai Oxalá, de vez oferecermos a Iemanjá um barco de isopor, oferecemos às crianças 1 litro de leite. Bom, falamos um pouco de Iemanjá, agora vamos falar um pouco de Pai Omulu. O Pai Omulu, acredita-se que a figura de Omulu tenha se originado na região natural da Nigéria, mais precisamente em uma cidade chamada Ifé. Omulu é o orixá que rege a morte. Está presente no instante da passagem do plano material para o plano espiritual. Está presente no desencarne. Não há o que temer. Quando se fala de Omulu, não tem por que temer. Não tem do que ter medo. Afinal de contas, ele é o guardião divino dos espíritos que fraquejam durante a sua jornada, esta jornada carnal. Espíritos que entregaram-se à vivenciação de vícios emocionais, vícios físicos, vícios materiais. No decorrer dos séculos, Tata Omulu foi considerado um dos orixás mais perigosos de se lidar, um dos orixás mais intolerantes. Isso quando não o descrevem implacavelmente com suas punições. Pai Omulu não pune ninguém. Pai Omulu não castiga ninguém. Estas ações são atributos da lei divina, que também não pune ninguém. Não existe nenhuma lei
positiva quando se fala em divindade, quando se fala em amor, quando se fala em olorum. Não existe punição, apenas a condução. E o que isso representa? Essas forças são conduzidas, cada um ao seu destino, ao lugar que lhe faz jus após o desencarne. Ora, meus irmãos, se o indivíduo semeou chuva, colherá tempestade e colherá a sua tempestade. E uma tempestade pessoal. Não dá para você colher rosas se você plantou cactos. Isso não existe. Plantou chuva, vai colher tempestade, sim. Ah, mas isso aí é culpa de Deus, isso aí, nossa, Deus está me castigando, as entidades estão me castigando. Não existe castigo. Não existe castigo, existe justiça. Plantou cactos, colhe cactos. Plantou rosas, colhe a rosa. Outro dia, o pai Pedro, conversando com um consulente, disse para ele: filho, ofereça rosas para quem te oferece espinhos. Isso causa um certo constrangimento, porque nós somos seres humanos. E se alguém me ofereceu espinhos, como é que eu vou oferecer rosas para ele? Existe uma passagem bíblica que Cristo fala em dar a outra face. É a mesma coisa. Se lhe ofereceram espinhos, ofereça-lhe rosas, porque amanhã ou depois essa pessoa vai sentir o perfume da rosa. O quão é agradável receber a rosa. E ela vai aprender com seus atos que sim, ela também precisa oferecer rosas e não espinhos. Na linha da geração, que nós vimos é a 7ª linha da Umbanda, Paiomulu forma par energético magnético com Mãe Iemanjá. Ela gera a vida e ele paralisa os seres que atentam contra os princípios que dão sustentação à manifestação da própria vida. Tata Omulu descobriu o amor de Olorum, pois é por puro amor que uma divindade consagra-se por inteiro ao amparo dos espíritos caídos, assim como faz o nosso amado Omulu, Pai Omulu ou Tata Omulu. Enquanto a nossa Mãe Iemanjá estimula em nós a geração, o nosso Pai Omulu paralisa sempre que desvirtuamos os atos geradores. Temos muita faculdades geradoras além das de fluxo sexual. Somos criaturas criativas. Geramos ideias, geramos leis, doutrinas, religiosidade, geramos preceitos sustentadores pela
irradiação divina. Geramos desejos, anseios, angústias, geramos depressão, geramos fobia, inventamos empresas, geramos princípios, condutas e muito mais. E tudo vai se adaptando de acordo com sua época e com sua necessidade. Estamos vivenciando agora uma época de Olimpíadas. E olha, as Olimpíadas são algo muito antigo. E só agora, no ano de 2024, é que nós temos Jogos Olímpicos, aonde os atletas masculinos e os atletas femininos vão disputar em igualdade quantitativa. A mesma quantidade de atletas homens são atletas mulheres. Mas o que é isso? Evolução. O francês que criou as Olimpíadas, apesar de ter criado as Olimpíadas, uma das cláusulas eram: mulher não pode participar dos Jogos Olímpicos. Elas servem apenas para coroar os homens após terem ganho. E hoje? Hoje nós temos aí a mulher participando dos jogos. Isso é uma evolução. Porque não importa o gênero, não importa homem, mulher, somos seres humanos, capazes, inteligentes tanto quanto todos. Então, não há necessidade disso, meu irmão. Isto faz parte da evolução. Temos a capacidade de gerar muitas coisas. E se elas estiverem em acordo com os princípios sustentadores pela irradiação divina, que na Umbanda recebe o nome de linha da geração ou sétima linha da Umbanda, então estamos sobre a irradiação divina de Mãe Iemanjá, aquela que nos estimula. Mas em nossa geração, atentaremos contra os princípios da vida, codificando como os únicos responsáveis pela sua multiplicação. Então, já estaremos sobre a irradiação do Divino Pai Omulu, que nos paralisa e começará a atuar em nossas vidas, pois deseja preservar em nós a nossa vida e nos preserva, muitas vezes, nos defendendo de nós mesmos. Se a sua ação, nossa, for prejudicar alguém, antes ela já os atingiu, feriu e nos coloca em um sombrio domínio. Ele é o ilustre curador divino, acolhe em seu domínio todos os espíritos que feriram, enquanto for egoísmo. Pensaram que estavam atingindo seus semelhantes. Por amor, Pai Omulu nos dá
o seu amparo divino, até que, sob sua irradiação, nós mesmos tenhamos nos curados para retornarmos ao caminho reto, trilhado por todos os espíritos amantes da vida, multiplicadores de suas benesses. Pai Omulu atua em todos os seres humanos, independente de sua religião, como vimos antes. Sua atuação geral e planetária processa-se através de uma faixa vibratória específica e exclusiva, pois é através dela que fluem as irradiações divinas de um mistério de Deus. Que nomeamos como mistério da morte. Sabe, meus irmãos, todos, sem exceção alguma, todos nós, um dia, iremos materialmente morrer. Pai Omulu, enquanto força cósmica e mistério divino, é a energia que se condensa em torno do fio de prata que une o espírito ao corpo físico e o dissolve no momento do desencarne ou passagem de um plano para o outro. A energia que rompe este fio carnal tem uma cor escura. E ela pode surgir em um piscar de olhos, quando a morte é natural ou fulminante. Ou ela pode se condensar em torno do ser encarnado, envolvendo-o todo, até alcançar o espírito que já entrou em desarmonia vibratória, porque deve ser lenta esta passagem, induzindo o ser a aceitar o seu desencarne de forma passiva. Alguns irmãos simplesmente sucumbe-se de uma hora para outra do plano físico. Então, é de repente, num piscar de olhos. Outros levam tempo e ficam tempo fazendo todo este passamento, como se ele estivesse desencarnando aos poucos. Aí você fala, está em estado vegetativo. Ou como os médicos da Terra classificam, está no modo paliativo, fazendo esta passagem de forma lenta. O Orixá Omulu atua em todas as religiões, como vimos anteriormente, e em algumas religiões ele é chamado como anjo da morte, ou o senhor dos mortos. No Antigo Egito, ele foi muito cultuado, né, e difundido. E foi dali que partiram sacerdotes que os divulgaram em muitas culturas. Dentro do cristianismo, o culto foi, assim,
desestimulado. Era proibido cultuar o anjo da morte ou o senhor da morte. A religião cristã recorre ao termo anjo e arcanjo para designar as divindades. Então, para para recorrer este arquétipo, a própria religião cristã nomeou como anjo da morte. Coberto todo de preto, segurando o alfange da morte, com o rosto oculto ou aparência horripilante, para preencher a lacuna surgida com a repulsa dos orixás ou das divindades responsáveis por este momento tão delicado da vida dos seres humanos, que é o desligamento, o desencarne. Oculto, a Tata Omulu surgiu entre os negros escravos que se identificaram como o orixá e o adaptaram às suas culturas regionais. Já é sabido que a escravidão não é algo pertencente só ao nosso país, só à nossa época. No Antigo Egito, a escravidão se fazia presente. Então, desde aquela época, existe esta cultura e existe este culto a Tata Omulu. Tata Omulu não vibra menos amor por nós do que qualquer um dos outros orixás. E ele está assentado na coroa divina, pois é um dos tronos de Olorum. É um dos tronos do divino Criador. Sincretismo de Omulu dentro da Igreja Católica é São Roque. E o que é que poderíamos oferecer a Pai Omulu? Comidas de Omulu, pipoca. As pipocas são transformadoras. São elas que de um milhozinho arrebentam e transformam em flor. Meus irmãos, existe uma brincadeira que nós fazemos com as crianças, com os nossos filhos, é arrebentar a pipoca ou estourar a pipoca e depois pegar uma a uma e, junto com as crianças, identificar ali que animalzinho, que flor, como é, o que se parece. Isto é a comida de Omulu. Essa transformação do simples ao magnífico, da vida carnal à vida espiritual. E olha, um detalhe, as pipocas estouradas para Pai Omulu têm que ser estouradas sem óleo, sem sal, na areia ou no azeite doce. Saudação a Pai Omulu, a Totômulo. Ei, coisa linda, né? Ou seja, peço quietude, silêncio, ele está entre nós. Velas, cor roxa, ponto de força, cemitério ou lá, ó, no fundo do mar. Pedra, ônix preto, ervas
As ervas e plantas para Pai Omulu, nós podemos destacar entre elas guanchuma. Guanchuma é uma vassoura do campo, usada para varrer ali o campo. Tem o matacabra, hipomeia, que são trepadeiras e são venenosas, hein? São ervas daninhas. Temos a figueira branca, babosa, aloés, azevre, Maria Mole, flor das almas, esta também dividida com orixá, Exu, maracujá. Frutas para Pai Omulu: ameixa preta, maracujá, jaboticabas, cerejas pretas, uva preta, abacaxi, e esta também divide-se com manhobá. Flores, crisântimo branco. E o dia mais usual para comemorarmos Omulu, podemos destacar dia 2 de novembro. E assim, meus queridos, mais uma vez nos encontramos. E hoje falamos sobre o trono divino da geração. Porque gerar é uma coisa séria. Assim como a Umbanda, uma religião séria para pessoas sérias. Como diz o nosso amado Caboclo Mirim. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz de Oxalá.